A StoneX aumentou a estimativa para a produção de soja 2022-2023, registrando um pequeno aumento para 155 milhões de toneladas, por conta da revisão da área plantada. O total nacional passou de 43 para 43 milhões e 400 mil hectares, contabilizando áreas dos estados do Norte e Nordeste, de São Paulo e Goiás. E eu vou conversar agora sobre isso com o João Pedro Battistini, que é analista de inteligência de mercado da StoneX. Boa tarde, João Pedro, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder representar a StoneX aqui no seu programa. João Pedro, na safra 22-23, a produção de soja deve atingir 155 milhões de toneladas. Mas esse resultado, claro, vai depender do clima, né? Não, com certeza. Essa expectativa leva em conta um clima dentro da normalidade, né? A gente chegou a observar algum déficit hídrico em algumas regiões, principalmente no norte de Goiás, mas, de um modo geral, a expectativa ainda é bastante positiva, né? E a gente espera essa produção recorde de 155,1 milhões de toneladas para o Brasil nessa safra 22-23. E, Battistini, a redução de preço dos insumos, ela também acaba favorecendo o aumento da área de milho, segundo a safra. Isso deve acontecer entre o Norte e o Nordeste, você não acha? Não, deve acontecer sim. Nos últimos meses, a gente tem observado uma redução no preço dos insumos, né, dos fertilizantes. A gente tem observado uma relação de troca mais favorável para o grão, para o produtor de grão. Isso deve sim beneficiar principalmente os estados do Norte, Nordeste, já que lá o plantio ele acontece um pouco mais tarde, né? Então, a programação, a aquisição também acontece posteriormente em relação aos estados do Sul, Sudeste, por exemplo. Então, eles acabam que tendem a se beneficiar mais desse momento, desse recuo, né, observado recentemente nos preços dos fertilizantes. E, João, a produção total de milho ela deve avançar um pouco mais de 130 milhões de toneladas, incluindo a terceira safra. Qual vai ser a tendência de preços e quais são as expectativas para a exportação? Bom, a tendência de preço é muito difícil comentar, né? A gente ainda está num momento muito volátil, de muita oscilação. Vai depender muito do mercado internacional também. Então, como que vão ocorrer os embarques do milho ucraniano, como que vai ser o desempenho da safra argentina. A safra 22-23 dos Estados Unidos foi prejudicada pelo clima. Então, pelo lado da oferta global, tem alguns fatores que tendem a dar essa sustentação, né? Então, por mais que a gente tenha uma safra muito grande aqui no Brasil, o preço internacional deve favorecer também para um preço doméstico ainda bem atrativo. E com essa grande produção, né, a gente espera também um excedente exportável maior. Então, esperamos uma exportação de 46 milhões de toneladas para o milho na safra 22-23. Para essa safra 21-22, que é encerrada em janeiro, a gente espera uma exportação também de 45 milhões de toneladas. Mas esses números, né, principalmente da safra 22-23, podem até vir maiores, porque a gente viu a China, o anúncio, né, do embarque de navios de milho do Brasil para a China, já nesse final de 2022. E a tendência é que em 2023 eles se intensifiquem, né? A China deve ampliar sua busca no mercado brasileiro. Isso pode favorecer bastante também nossos embarques. E na sua visão, quais devem ser as condições para a gente ter um equilíbrio entre oferta e demanda no ano que vem? Bom, realmente vai depender muito da concretização dessa safra recorde. Então, a gente espera uma produção muito boa, mas vai depender se o clima colaborar, né? Esses próximos meses vão ser fundamentais tanto para a soja quanto para o milho, para a gente realmente alcançar essa produção recorde, porque a demanda ela deve ter ainda. Então, a demanda doméstica segue elevada, a demanda internacional também. Então, para a gente ter um balanço relativamente equilibrado, a gente precisa dessa concretização de uma produção, pelo menos, bem volumosa, né? Tá certo. Obrigada aqui pela sua participação com os nossos telespectadores e uma boa sexta-feira. Bom fim de semana para você. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau.